Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Em 1953, Fidel Castro escreveu um livro chamado A História Me Absolverá. Esse livro continha a defesa que ele mesmo fez para ele em um julgamento lá em Cuba antes mesmo da Revolução Cubana. Nesse livro, ele vai acabar cunhando essa frase e vai acabar sendo quase uns fins justificam os meios da modernidade. Vai ganhar muita popularidade e estará na boca de várias figuras políticas de todo o século XX e até hoje. Mas será que isso é verdade? A história seria capaz de absolver ou condenar alguém? Afinal de contas, existe um tribunal da história? Eu falo mais sobre isso já já, mas lembrem-se, já dá aquele gostei no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. As minhas redes sociais estão passando aqui para quem quiser me seguir e lembre-se sempre que as referências para esse vídeo se encontram na descrição. Sem mais papo furado, vamos que vamos! Como eu digo nesse vídeo aqui, a respeito dos usos da história no passado, até o século XIX era muito comum que a história fosse vista na ideia de trajetória, um caminho, no qual a história começa, a gente tem o desenvolvimento da humanidade e, dessa forma, a gente chega a um determinado fim. Essa é a ideia de filosofias da história. A ideia que a história tem um sentido. A gente encontra isso nos gregos, com a ideia que cada vez mais a humanidade estaria em plena decadência, até que tudo acabaria. Também encontrado nos romanos. Também vemos essa ideia na ideia do cristianismo, como a humanidade sempre caminhando em direção ao juízo final, sendo julgada dessa forma pelos atos que tem em vida. Achamos isso no iluminismo, com a ideia de liberdade e progresso sendo o sentido da humanidade. E também achamos até em Marx, na ideia de materialismo dialético, luta de classes, no qual o fim da história seria o comunismo. Essas são filosofias da história, ideias que a história serve para analisar os caminhos que a humanidade toma em direção a algo. No século XIX em diante, conforme a história vai se tornando cada vez mais científica, vai se tornando mais analítica, ganhando a constituição de disciplina que ela é hoje, a gente tem esse abandono da ideia de julgamento. Percebe-se que quando você coloca uma trajetória para a história andar, a gente está colocando muito os referenciais de toda uma civilização nessa análise. Parece que não tem outros caminhos possíveis. Parece que a gente vai acabar realmente ou no comunismo, ou na liberdade iluminista, ou no juízo final cristão. Dessa forma, a história começa a ter outras formas de análise, que, como diz o historiador Mark Bloch, a história deveria estudar o homem no tempo. Dessa forma, a história abandonaria cada vez mais essa ideia de julgamento e trataria de fato de analisar povos e civilizações. Mas tem que entender que esse abandono de julgamento não quer dizer que o historiador não tem que dar palpite ou interpretar as coisas que ele está vendo ali, interpretar as fontes. A gente sabe muito bem que o historiador não é neutro, é impossível ser, porque, afinal de contas, ele é um ser humano. Dessa forma, o dever dele não deve ser buscar uma neutralidade, uma verdade absoluta. A gente, a partir do século XX, já começa a ter essa ideia mais forte. Mas sim, o historiador deve analisar as fontes, criar as suas interpretações, ser passivo de crítica e, claro, estar sempre aberto a aparecer novas fontes e novas verdades, que afinal de contas compõem muito bem o saber histórico. Isso seria uma regra? Bom, seria mais um norte. Claro que nós teremos vários trabalhos que acabam fugindo desse plano ideal, fazem interpretações, muitas vezes fazendo juízos de valor, dando opiniões, muitas vezes em cima de muitas paixões políticas, isso tanto para a direita quanto para a esquerda, muitas vezes ignorando fontes ou temendo críticas, não querendo que seu trabalho seja avaliado por outros historiadores. Acontece. Maus profissionais acontecem em todas as áreas, mas nem por isso a gente deve jogar fora o bebê com a água do banho. Mas nessa abertura à crítica, entendendo que podem ter várias interpretações, vários olhares, a gente entende essa abordagem da história ser uma ciência multifacetada, que ela está ali sempre ganhando contribuições e tendo que ter o debate como máxima. Porque senão corre o grande risco da gente pegar apenas uma ideia de uma pessoa, de um grupo, um ponto de vista e acabar condicionando toda a construção, toda a pesquisa histórica em direção a esse ponto de vista. A história precisa do diferente, ela precisa ser chacoalhada, ela precisa sempre estar se renovando e reinventando. E é justamente por isso que a gente não pode colocar mais a história nesse patamar de tribunal. A história é feita por historiadores, que por sua vez têm muitos pontos de vista.
Quando a gente está muitas vezes falando que a história absolve ou condena alguém, na verdade a gente está usando como referencial a nossa própria opinião política, os nossos próprios valores, e acaba fazendo muitos erros, como anacronismo, julgamento sem sentido, ou apenas uma passada de pano maravilhosa para a gente acabar agraciando e tendo vários vieses de confirmação para o que a gente já pensa. Claro, existem genocídios, massacres e coisas que são repreensíveis, mas a gente tem que entender o contexto, entender como é que a humanidade passa a enxergar esses genocídios, esses massacres. Afinal de contas, é a humanidade tendo noção do que as coisas estão acontecendo. Não dá para começar a julgar povos antigos com os valores de hoje. Isso é o pecado do anacronismo. A gente acaba perdendo muito em análise justamente para fazer um julgamento que vai beneficiar a gente aqui no presente. Então, quando a gente acaba tendo toda essa dinâmica de pensamento de um tribunal, o que a gente está fazendo é tentar ser os próprios donos do tempo. A gente está lá julgando o passado com base no nosso presente para construir um futuro. E tudo isso com base no nosso referencial. Então, o tribunal da história não é nada mais do que a gente se colocando como julgadores o tempo todo. E a gente deveria menos julgar, mais interpretar, mais criticar e mais debater, principalmente com outros pontos de vista. Porque eu acredito que só assim, tanto a ciência histórica vai se desenvolver mais, vai criar mais bons frutos, quanto a gente vai conseguir um debate político, um debate público, um debate social muito melhor. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!